Boa noite. Acontece nessa semana a Jornada Mundial da Juventude e cerca de 2 milhões de pessoas são aguardadas no Rio de Janeiro. Muitos baianos já se preparam para a viagem e peregrinos de outros países também passam por aqui nos encontros preparatórios. O que chama a atenção é a participação dos jovens com fervor nas ações religiosas e não só católicos. É sobre eles que nós conversamos agora com o filósofo e professor da Universidade Federal, José Antônio Saja. Boa noite, Saja. Boa noite, Oblato, irmão Francisco, né? Oblato da Ordem de São Bento. Boa noite para você, muito obrigado pelo convite, sabe? Porque isso faz parte, inclusive, do dia a dia do Oblato, né? Esse compromisso de viver no cotidiano, essa espiritualidade de São Bento. Oblato é um leigo ligado à ordem, ao mosteiro. Ou seja, a esse mosteiro, né? Quer dizer, o nosso compromisso é com esse mosteiro, do Mosteiro de São Bento, daqui da Bahia. É muito interessante isso, eu acho muito importante. Agora, falando dos jovens, né? Nós vimos aí no último mês, no mês passado, esse mês também, uma grande mobilização de rua, com jovens fazendo as mais diversas reivindicações. Existe algum ponto de comparação ou paralelo com essa preparação para a Jornada Mundial da Juventude? Eu acredito que, já que estamos aqui falando religiosamente, evangelicamente, eu acho que o Espírito sopra onde quer. Sabe, na minha concepção, eu acho que todas essas manifestações sociais, isso faz parte de um aquecimento para essa nova consciência que a Jornada da Juventude nos traz. Né? Eu acredito que tudo é uma coisa só. Né? Todos os jovens aí estão querendo uma mudança de mundo, uma mudança de concepção. Né? Na verdade, eu penso que é isso mesmo. Eu acho que eu penso em uma nova forma, em um outro mundo, onde outros elementos estejam em jogo, que não apenas o interesse, sabe? Eu aprendi uma coisa com um grande filósofo também brasileiro, num livro que ele escreveu, Carneiro Leão, diz: nós não temos princípios, nós temos interesses. Eu acho que agora está na hora da gente inverter isso. Nós não temos interesses, nós temos princípios. E por conta desses princípios, vale a pena viver e, se preciso for, morrer por eles. Eu creio que a juventude trabalha com essa nova consciência, eu tenho certeza. Agora, Saja, a gente vive também numa sociedade bastante consumista, em que muitas vezes é mais importante ter do que ser. E parece dicotômico, né? Neste mesmo momento, você ter milhões de pessoas indo para uma Jornada Mundial da Juventude, numa sede, receber o Papa Francisco, e, ao mesmo tempo, outras religiões também. A gente vê a Marcha para Cristo, a gente vê os jovens dançando, louvando a Deus, dançando, literalmente cantando muito. É dicotômico isso ou não? Não, eu acredito, sabe, que isso faz parte de um processo civilizatório mesmo, né? Oscar Wilde tem um aforismo bonito, diz assim: se me derem o supérfluo, eu abro mão do indispensável. Isso daí eu acho que é o consumo que faz isso, né? Termina por colocar isso para nós. Eu tenho a impressão de que o jovem, inclusive por ser jovem, inverte também isso, sabe? Eu digo assim, olha, o supérfluo já não me interessa. Eu quero o indispensável e vou buscar o indispensável. Então, com todo respeito à Copa. A Copa é muito bonitinha, etc. coisa, mas isso não nos interessa agora, sabe? Então, por exemplo, o estádio é maravilhoso, tá, ó, que lindo, sabe? Lindo isso. Mas isso não é a nossa prioridade. A nossa prioridade são as mulheres sendo atendidas nos seus partos com dignidade, são as senhoras, são os senhores, é a própria juventude trazendo uma possibilidade de pensar um mundo diferente, você está entendendo? Então é uma outra coisa. Então a gente está buscando, eu creio, que isso é um movimento civilizatório que tenta dar conta de uma época de mudança e de uma mudança de época. Então nós não estamos só em uma época de mudança, nós estamos em uma mudança de época. Portanto, é toda uma forma de pensar o mundo que está sendo colocado. Se os governantes estão antenados para isso, isso é uma outra conversa. Particularmente, eu acho que nesse momento nós precisamos de administrações experimentais. Estamos tentando ousar o novo. Eu acho que eu percebo que, inclusive, essas manifestações da juventude, religiosas inclusive, buscam essa essência, sabe? Nós temos uma pergunta da repórter Juliana Cavalcante. Vamos acompanhar?
Sabemos que o que provocou a onda de protestos foi o aumento da tarifa de ônibus, mas as manifestações ganharam força e outras questões como a corrupção foram destacadas nos cartazes. Na sua opinião, o que fez despertar esse senso de cidadania nos jovens brasileiros? Eu creio que essa pergunta é interessantíssima, porque nos faz refletir sobre um pouco o que é essa tarifa, né? Diz assim, então, eu estou livre para ir e vir no meu país. Eu estou falando, portanto, da minha autonomia. E esse direito que eu tenho tem que ser assegurado. Por exemplo, então, a corrupção, tudo isso, na verdade, está tendo apenas uma busca, né? Do exercício do cidadão, do cosmopolita, do homem que é cidadão do cosmos, entendeu? E que deve ter o seu direito assegurado. Por exemplo, quando diz, eu não posso ir passar, eu moro ali, se eu morasse, não moro, mas enfim, ali, e não tenho direito, porque a FIFA, não concluo a frase, a FIFA não tem o direito de roubar a minha cidadania. Entendeu? Então, o problema ali não é só o transporte, a tarifa. Não são só os 20 centavos, não são né, os como 20 eles mesmos centavos, disseram. aliás, são outros 20 centavos. Quer dizer, ou seja, nem mesmo 20 centavos, esta merreca aí, não pode impedir, você está entendendo, de a gente se manifestar. É cidadania mesmo, né? A Cidadania busca pela cidadania. no sentido pleno da palavra. Eu gosto muito de traduzir a palavra polis, como eu aprendi, como o lugar de todos. Então, na verdade, o passe livre significa passe livre. Ou seja, nós temos direito a viver no lugar de todos. Entende? Num lugar amplo, num lugar bonito, onde a gente possa falar, né? Já o crescimento da participação dos jovens nas religiões e quanto elas tiveram que flexibilizar para voltar a atrair esses meninos. A entrevista coletiva retorna em instantes.